Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Marcelo, Física. Vamos dar início agora à nossa aula 7, tá? Frente 2, continuação. Gente, olha só, capítulo 4. Vamos entrar agora na parte de campo elétrico em condutores, tudo bem? É aquele corpozinho lá, nós vamos estudar o que vai acontecer com ele, certo? Vem comigo, ó. Olha só. Densidade superficial de cargas, tá? Essa letrinha aqui, ó, nós chamamos ela de sigma. Bem lá do grego lá, ó. Sigma. Vou colocar aqui para vocês, ó. Sigma, tá? Essa letrinha aqui. Professor, essa letrinha aqui é feia mesmo? É feia. Tudo bem? Beleza. Professor, o que é uma densidade superficial de cargas? É o seguinte, é determinar a quantidade de cargas que eu tenho em um corpo eletrizado, certo? Gente, olha só, olha só. Para um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Ponto. Professor, o que é um corpo eletrizado que esteja em equilíbrio eletrostático? É o seguinte, jovens, como que eu eletrizo um corpo, deixo um corpo eletrizado positivamente? Pergunta, como eu deixo um corpo eletrizado positivamente? Isso, cara. Eu tiro cargas negativas, eu retiro elétrons. Beleza. Professor, eu fui lá e retirei elétrons desse corpo. Ó, esse corpinho aqui, ó, bonitinho, redondinho, que nem o professor aqui. Tirei elétrons, tá? Quando eu tirei elétrons, esse corpo ficou carregado positivamente. Só que, entre arranjos ali dos elétrons, das cargas negativas ali, eles chegaram a um ponto que eles foram se movimentando, até ficar em equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático, professor? Cada carga a uma determinada distância, onde uma não interfere com a outra. Nem mais, nem menos. Elas vão ficar paradinhas. Lembra lá que cargas de sinais iguais se repelem? Então, elas vão ficar lá paradinhas. Cada um no seu quadrado. Tudo bem? Beleza. Então, tá aqui, ó, um corpo carregado positivamente. Outro corpo carregado positivamente. Esses corpos têm cargas em repouso. De novo, equilíbrio eletrostático, cargas em repouso. Partindo aqui, ó. Professor, como é que eu consigo determinar lá a minha densidade superficial de cargas? Lembrando, gente, eu consigo determinar densidade linear de carga, densidade superficial de carga e densidade volumétrica de carga. Nós vamos trabalhar em específico aqui a densidade superficial, certo? Somente a superfície dela. Nós não vamos trabalhar a densidade interna dos corpos, somente a superfície. Tudo bem? Professor, como é que nós vamos fazer isso? Professor, como é que nós vamos determinar a densidade? Aqui, cara, vem comigo, ó. Vem comigo. Professor, a densidade superficial de cargas é carga por área. Isso, cara. Ó, eu vou colocar aqui para você, ó. Carga pela área. Você divide um pelo outro, certo? Só lembrando, qual que é a unidade de carga mesmo? Coulomb, né? E a unidade de área, professor? Metro ao quadrado. Tudo bem? Atenção aí, gurizada. Atenção, ó. Densidade superficial de cargas de um condutor depende do seu formato. Professor, como assim, professor, depende do formato? Se eu estiver trabalhando em um corpo eletrizado, um corpo em formato esférico, eu preciso saber a área de uma esfera. Qual que é a área da esfera mesmo, jovens? Lembra lá? Professor, eu não lembro. Lembra, cara? Vem comigo, ó. É 4πr ao quadrado. A área de uma esfera. Professor, a área do retângulo. Lado vezes lado, né, jovens? Lado vezes lado, certo? Beleza, professor. Agora aqui, ó, nós vamos partir agora para esse pontinho aqui, ó. Teoria das pontas. Poder das pontas aqui, ó. Gente, poder das pontas. Professor, gente, aqui, ó, nós tivemos corpo perfeito, né? Redondinho, bonitinho,
ou quadrado, retangular, né? Agora eu pergunto para vocês, jovens. E se eu pegar esse corpo e deformar ele a um certo ponto, que eu crio uma ponta nesse cara? Como aqui, por exemplo, ó. Professor, o que vai acontecer? Gente, olha só. Lembra lá no último conteúdo que eu falei para vocês, quando eu tenho uma densidade muito alta, uma quantidade de cargas muito alta numa determinada região, o campo elétrico daquela região é intenso? Isso, cara. Aqui, ó. Só prestar atenção na figurinha, ó. Olha a quantidade de cargas que eu tenho pequenininho. E quando eu vou me aproximando da ponta, eu aumento a intensidade dessas cargas. Professor, por quê? Essa região aqui, ó, é chamada região de zona de alta densidade de cargas. Maior concentração de cargas. Professor, então é o seguinte, ó, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico nesse ponto aqui, vou chamar de ponto 1, ele é maior, ele é grandão, ó, grandão, em relação a esse pontozinho aqui, ó. Vou chamar de E2. Aqui é maior, o campo elétrico aqui é maior, a intensidade do campo elétrico aqui é maior do que nesse ponto. Por quê? Porque aqui eu tenho maior quantidade de cargas presente do que aqui, certo? Bem, pessoal, professor, onde que eu aplico isso? Onde que eu aplico isso? Cara, já viram para-raios? Quando vocês voltarem às nossas aulas, gente, torcendo na fé que nossas aulas vão retornar rapidamente. Logo, logo, nós estaremos juntos dentro da sala de aula. Gente, vocês vão olhar aqui na escola, aqui, ó, a construção da escola, todos os prédios que vocês olharem, construções altas, tem os para-raios. Professor, como é que isso funciona? Cara, a teoria das pontas, velho. Teoria das pontas. O para-raio, ele é ligado, ele está lá no topo, tá, da construção. Ele é ligado diretamente ao fio terra. Ui, que delícia, professor. Ó, um fio ligado ao terra. O fio terra. Tudo bem, professor? Se eu tenho o para-raio ligado ao fio terra, na ponta do para-raio aqui, vai ocorrer um processo chamado de ionização, uma separação de moléculas, tá? E nessa região aqui, vai começar a acumular uma quantidade grande de cargas na ponta do para-raio. As pessoas pensam o seguinte, professor, o para-raio é para expulsar, não permitir queda de raios. Muito pelo contrário. Ele tende a atrair, caso venha próximo àquela região do para-raio, em vez do raio atingir a construção, ele atinja exatamente aquela pontinha de metal. É uma ponta de metal, é um material feito de metal, tá? Por quê, professor? Na hora que eu tenho uma quantidade de cargas... Gente, vocês lembram que os elétrons vêm para baixo? Então aqui vai ficar o quê? Jovens, positivo, não é? Isso, professor, positivo. Ficou positivo e aqui vai ocorrer o processo de separação de cargas. Nesse meio termo aqui ocorre uma coisa chamada de rompimento rompimento do dielétron do ar, tá? Do dielétron do ar. Quando tem esse rompimento, isso quer dizer o quê? Eu tenho muita carga acumulada na nuvem e muita carga acumulada lá no para-raio. Quando eu tenho muita carga acumulada, chega um momento que o ar se torna condutor. Eu tenho uma descarga elétrica, tá? Beleza. Isso acontece também em aviões, em carros, tá? Mas vem aqui que eu vou explicar para vocês. Gente, olha só. Campo elétrico em condutores esféricos, tá? Campo elétrico em condutores esféricos. Consideremos uma esfera de raio R carregada positivamente com uma carga aqui, tá? Beleza, aqui, ó. Um condutor esférico, boa parte dos nossos exercícios, pessoal, vai ser mais condutores esféricos, tá? Mais gostosinho de trabalhar, mais fácil, tá? Professor, esse cara está carregado com uma carga Q positiva. Então, ele ficou eletrizado positivamente? Isso. Professor, o que vai acontecer? Como é que vai ser o valor do campo elétrico? O professor só falou que aqui fora, na superfície aqui, ó, desse cara aqui, eu tenho uma determinada quantidade de cargas, logo eu tenho um campo elétrico. E lá dentro, professor, lá dentro mesmo da esfera. Essa esfera aqui, ou ela pode ser oca, ou ela pode ser maciça. E quando você olhar lá dentro,
você vai ver que o campo elétrico resultante interno é igual a zero. Professor, traduzindo, não tem o campo elétrico no interior de uma esfera. Por quê, professor? O campo elétrico no interior de uma esfera é zero, porque está em equilíbrio eletrostático. Não pode, tá? A continuação desse conteúdo é chamado blindagem eletrostática. Eu vou explicar para vocês e vai estar postado junto aí desse vídeo, pessoal, um link que vocês precisam acessar e assistir o videozinho, tá? Bacana lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês vão lá e vão analisar e assistir esse vídeo para vocês entenderem legal, tá? Porque que lá dentro o campo elétrico interno dentro de uma esfera é zero, tá? Continuando. Gente, coloca na cabeça. Interno, campo elétrico interno de uma esfera. Campo elétrico interno de uma esfera é zero, beleza? Professor, e exatamente na superfície? Eu olhar a superfície disso. Quanto é que vale, professor? Quanto é que vale? Na superfície eu tenho um campo elétrico da superfície. Campo elétrico da superfície, quanto é que vale? Vale. Lembra lá, pessoal? Como é que eu determino o campo elétrico? KQ pela distância ao quadrado. KQ pela distância ao quadrado. Só que tem um detalhe, gente. Quando eu determino o campo elétrico exatamente na superfície da esfera, esse valor cai pela metade. Então é dividido, tá? Por 2. Beleza, professor? O campo elétrico externo. Eu pegar qualquer ponto, porque é o seguinte, pessoal, esse cara tem uma carga e ao redor dele surge um campo elétrico. E eu pegar qualquer ponto próximo a essa carga, eu tenho um campo elétrico externo. Professor, como é que eu consigo determinar o campo elétrico externo? Não é interno, porque é zero, não é na superfície, eu estou falando externamente. Próximo à carga, como é que é? KQ D ao quadrado. Certo? Aqui, pessoal, eu usei R porque eu estou falando a distância do centro à borda, tá? Raio. Esse raio é igual à distância. Aqui não. Aqui, ó, eu pego lá do centro da esfera, até o ponto que eu estou analisando. Beleza. Pessoal, agora se eu for colocar isso aí numa curva e querer determinar graficamente o campo elétrico desse cara, ele é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, olha aqui, ó, comigo, ó, olha aqui, ó. O corpo é a esfera. E eu estou analisando primeiro esse pontinho aqui, ó. Internamente, ele está lá dentro. Qual que é o valor do campo elétrico internamente? Zero. Ah, professor, então a minha reta vai continuar aqui, né? Isso, no zero? Exatamente. Professor, quando esse cara atinge exatamente aqui a superfície, ele chega a um valor. E depois, quanto mais externamente, esse valor do campo elétrico vai diminuindo, não é, professor, tendendo a zero? Exatamente. Quanto mais distante ele estiver, o ponto que eu escolher, quanto mais distante ele estiver do corpo carregado, o campo elétrico dele vai diminuindo, certo? Olha só, gente. Professor, como é que é o campo elétrico de um campo elétrico de um corpo carregado? Aqui, ó. Como é que esse cara? Como é que eu determino? Meio de K, Q, R ao quadrado, não é? Professor, como é que eu determino o campo elétrico externo nesse ponto aqui? Está aqui, ó. E internamente, zero. Tudo bem? Gente, pausa, olha lá, copia os exercícios, volta o vídeo, analisa e vai olhando, estudando, tirando essas dúvidas. Gente, olha só. Eu vou apagar o quadro agora, tá? E vou passar mais um tópicozinho chamado blindagem eletrostática, explicando bem legal para vocês o porquê que o campo elétrico interno é igual a zero. Tudo bem? Apagando o quadro aqui, rapidão. E aí, pessoal, beleza? Bem, pessoal, agora a nossa segunda parte aqui da nossa aula aqui, ó, blindagem eletrostática. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês por que quando um avião ele é atingido por um raio, não acontece nada. Ninguém dentro lá toma um choque, por exemplo. Por que quando um raio cai em um veículo, um carro, por exemplo, quem está dentro do carro também não toma um choque? O pessoal tem que tirar da cabeça essa parte. Ah, um raio bateu no carro e ninguém tomou choque por causa da borracha do pneu. Nada a ver, gente. Vem comigo, ó. Pessoal, ó. Eu tenho um corpo lá carregado positivamente. Beleza? Beleza, professor. E eu tenho um ponto P próximo a esse corpo. Gente,
concorda comigo que vai existir o campo elétrico positivo é campo elétrico de afastamento. Isso, cara. Campo elétrico de afastamento. Eu vou chamar esse campo elétrico aqui, ó, de afastamento, de EG, campo elétrico do ponto da carga geradora, tá? EG, ó, o Gzinho aqui, lá. Beleza, professor, tranquilo. Então, você concorda comigo? Nesse ponto vai ter ali, se eu colocar uma carga aqui nesse ponto P, tudo bem? Essa carga vai sofrer influência daquele campo ali. Concorda comigo? Tranquilo. Ótimo, beleza. Conteúdo nosso das nossas aulas anteriores. Só que tem um detalhe, cara. Olha só. Se eu pegar essa região ali do ponto P e colocar ela dentro de uma esfera. Olha aqui comigo, ó. Ó. Aqui, ó. Se eu chegar lá e, ó, colocar ele dentro de uma esfera. Uma esfera oca, por exemplo. Professor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que o campo elétrico dentro, na parte interna de uma esfera é o quê? É o quê? É o quê? Zero. Eu vou mostrar para vocês. Gente, para eu analisar isso aqui, tenta esquecer por enquanto isso aqui. Internamente. Só olha, o campo é aquele cara, o gerador do campo e a esfera. O bastão e a esfera. Tenta esquecer isso aqui, por enquanto. Professor, se eu esquecer isso aqui, o senhor falou lá o seguinte, ó. Haverá, como ele é um corpo neutro, por enquanto, haverá uma separação das cargas. Cargas diferentes se atrai, jovens, não esqueçam, né? Cargas diferentes se atraem. Então, essa região aqui estará com as cargas negativas, porque aqui é positivo, e aqui vai ficar com as cargas positivas. Isso, professor, muito bem. Beleza. Agora vamos analisar ali o meu ponto P. Meu ponto P. Gente, minha carga aqui, se eu tiver minha carga aqui, ó, ponto P. E esse campo aqui é gerado por esse cara, concorda comigo que vai ocorrer também, vai surgir um campo aqui, por causa dessa região negativa? Vai surgir isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai surgir, para mim, agora isso aqui, ó. Como eu tenho essa carga aqui, vai surgir para mim, ó, essa carga, nesse ponto aqui, nessa região negativa aqui, ó, ela vai também se atrair, tudo bem? Eu vou colocar EE, porque E é o campo elétrico da esfera. Então, esses dois caras aqui são iguais, tá? E, vetorzinho, tá? É igual ao campo do gerador. Por isso, pessoal, que se esse cara é igual a esse cara, aqui vai ficar parado. Então, se eu colocar uma carga ali, dentro de uma esfera, o campo elétrico interno, o campo elétrico resultante interno dele, será zero. Tudo bem? Por que, professor, será zero? Porque ela vai tender a se afastar por causa do campo gerador, da carga, só que tem um detalhe. A esfera também vai surgir, vai fazer com que surja internamente um campo elétrico por causa dela. Então, aí é um cara empurrando para o outro. Então, essa carga vai ficar o quê? Parada. Se eu não tenho movimento de cargas, pessoal, o campo resultante interno é zero. Para vocês olharem isso aqui, essa explicação, foi um cara, um cientista chamado Faraday, que ele criou uma gaiola. E ele falou o seguinte, ele tinha feito alguns experimentos, ele falou que chamou o pessoal dele, falou, monta uma, constrói uma gigante, de metal, tem que ser de metal, tá? Ele entrou lá dentro, colocou um gerador muito potente, falou assim, descarrega. Quando os raios bateram na gaiola, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Gente, vem aqui comigo, ó. Eu tenho aqui, ó, gaiola de Faraday, pêndulo eletrostático, continuação da blindagem eletrostática, tá? Eu tenho aqui um pêndulo e um corpo carregado. Pessoal, concorda comigo que isso vai acontecer isso aqui? Professor, vai acontecer? Vai, cara. Pêndulo eletrostático. Lembra lá do osciloscópio nosso? Nós fizemos isso em sala, cara. Vocês fizeram isso em sala. Ó, professor, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo, não é?
Isso. Então a tendência desse cara é querer se aproximar desse corpo, certo? Certo. Agora eu venho aqui e coloco ele, esse corpo aqui, é esse pêndulo, dentro de uma gaiola totalmente fechada. Ela pode ser grades, tá? Gradeada. Ou pode ser também fechada por um material, por um metal totalmente fechado, tá? E eu aproximar esse corpo. O que vai acontecer com esse cara? Ó, eu vou fazer de corzinha diferente aqui, ó. Ah, professor, vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Não. Gente, não vai acontecer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque, professor, não vai acontecer nada. Lembra lá o que vai acontecer aqui? Ah, professor, esse cara aqui, ó, é positivo, vai fazer esse cara e, ó, para lá, não é? Isso. Mas só que a gaiola aqui também, ó, o que vai acontecer aqui? Uma separação das cargas, não é, professor? É. Então vai surgir também nesse cara um outro campo para cá, ó. Certo? Esse cara aqui, ó, esse campo aqui, esse campo em azul, eu vou chamar de E1, ele é gerado pela atração dessa carga aqui, geradora, certo? Porque ela vai querer se aproximar. Só que, então aqui vai ficar negativo, professor? Vai. Só que negativo com negativo, repulsão. Campo elétrico aqui, ó, o campo elétrico E2, esses dois campos elétricos são iguais, logo esse cara não vai se mexer. Por isso, pessoal, que é o seguinte, você está em um campo totalmente aberto, uma região totalmente aberta, um campo de futebol, uma fazenda lá, totalmente aberto. Cara, começou uma tempestade, nessa tempestade, raio. Raio caindo para tudo quanto é lado. E você é o único ponto mais alto daquela região. Cara, você está tocado no solo. Você corre o grande risco de se tornar um para-raio. Traduzindo, uma descarga elétrica, você vai tomar um raio vai cair na sua cabeça, cara. Você vai morrer. Professor, como é que eu faço para eu não tomar uma descarga elétrica dessa? 3 coisas. Se você olhou para um lado, não achou nada, deita no chão. Você tem que ser o ponto também mais baixo possível, certo? Não, tudo bem, professor, eu estou desesperado, vi uma árvore. Vou correr lá debaixo da árvore para proteger da chuva. Só que está caindo raio. Gente, raio cai em árvore. E você está perto da árvore, você vai tomar choque. Beleza, professor. E eu olhei para um lado, eu sei, se eu ficar de pé num lugar aberto, eu vou ser o para-raio, eu vou tomar choque. Eu ficar próximo a uma árvore, debaixo de uma árvore, o raio pode cair na árvore e eu posso tomar choque também. O raio pode cair ali, certo? Professor, eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi um carro. Cara, embuca para dentro do carro. Se o raio cair no carro, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou usar essa mesma figurinha, tá? Se, por acaso, caiu um raio no veículo, no carro, tá? Eu vou fazer aqui, gente, ó. Vou desenhar aqui minha Ferrari, tá? E vim um raio e atinge o carro. Professor, se você não tocar em nada metálico do carro, ficar lá quietinho, sentado no banquinho, sem tocar nada metálico do carro. Ah, e a janela estiver fechada também, tá? Você está lá dentro, bonitinho. Quando ocorrer a descarga, a descarga elétrica passará ao redor do veículo, na parte metálica, e irá para o chão. Não vai entrar lá dentro. Por quê? Blindagem eletrostática. Certo? Ah, é, professor? É. Isso acontece em avião também. O avião está lá no céu, bateu um raio lá. A descarga elétrica vai ser dissipada ao redor, em torno, para o lado de fora. Pela superfície, ela não vai entrar dentro do avião. Professor, isso acontece aqui, professor, por causa do pneu, por causa da borracha do pneu. Não, nada a ver. Tá? Tira isso da sua cabeça, certo? Olha só. Pessoal, eu vou apagar aqui, nós vamos resolver agora exercícios, tá? Resolvendo exercícios agora, você vai lá na página 43, exercícios resolvidos, questão 1. Professor, você vai resolver exercício resolvido? Vou. Esse exercício resolvido do nosso livrinho, cara, tá muito bom. Eu vou explicar ele detalhadamente para nós depois, posteriormente, para vocês em casa irem resolvendo os nossos exercícios, tanto de sala
quanto ao exercício de tarefinha, tá bom? Nós vamos resolver aqui agora. Se você pegar lá na página 43, deixa eu dar uma olhadinha aqui, página 43, questão de número 1. Uma esfera metálica de raio de 20 centímetros é eletrizado com uma carga de mais 6,28 microcoulomb. Determine a densidade superficial média da carga da superfície da esfera, sendo π 3,14. Está aqui, ó. A área da esfera eu tinha que saber. 4πr². A carga está aqui. Divide, cara. Pensa muito não. Pensa muito não. Ó, sigma. Qual que é a carga, professor? Mais 6,28 microcoulomb. Professor, eu posso usar a unidade vezes 10 aqui, ó? Precisa, cara. Pode usar, só que a conta vai ficar meio estranha, tá? E professor, qual que é a área? 4π, só que tem um detalhe, o raio está em centímetros. Professor, como é que eu faço esse raio transformar em metros? 20 dividido por 100, 0,2. Só que ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá. Sigma. Vou arrumar meu sigma aqui. Está parecendo um 6. Não é 6, é sigma. Tá? É igual a... Gente, eu vou fazer aqui, ó. E aqui é em metros quadrados, tá? Se eu for fazer aqui, ó, vai ficar 6,28 4 vezes 3,14. Esse cara que vai dar 0,04. Tá? Deixa eu só arrumar aqui bonitinho para ficar bem legalzinho para vocês entenderem, tá? Ó, só vou arrumar aqui 4 vezes 3,14, 6,28. Tudo bem, professor? E agora, o que nós vamos fazer, ó? Aqui, ó, cara, 6,28. Se eu vou fazer toda essa multiplicaçãozinha, 3,14 vezes 4 vezes 0,04, aí eu já fiz aqui, tá? Vai dar um valor de 0,5048. Só vou dividir esse cara por esse cara aqui, ó. Esse aqui é microcoulomb por metro ao quadrado. A densidade de carga, para mim, vai dar um valor aí de 12,5 microcoulomb por metro quadrado. Beleza? Belezinha, gente? Essa aqui é a minha questão de número 1, tá?